Boa tarde, eminente ministro Luiz Fux, presidente do Egrégio Supremo Tribunal Federal, eminente ministro Edson Fachin, relator do recurso extraordinário 1017-365, na pessoa de quem cumprimento as senhoras e senhores ministros. Diante da vasta exposição já trazida por colegas, e aqui representando a Conecta Direitos Humanos, ofereço breve contribuição ao julgamento, alicerçada no Sistema Internacional de Proteção dos Direitos Humanos. Reforça-se mais uma vez que a tese do marco temporal constitui grave e direta violação aos direitos humanos. Contraria a redação do artigo 231 da Constituição Federal. Viola o entendimento da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que rechaça a tese. E é incompatível com as obrigações internacionais assumidas pelo Brasil em matéria de direitos humanos. Este julgamento representa a oportunidade desta Egrégia Corte exercer sua elevada jurisdição, firmar postura contra o presente cenário de restrição abusiva dos direitos fundamentais consagrados na Constituição e rechaçar com veemência a tese integracionista do marco temporal. É pacífico, seja na seara internacional, seja na nacional, que os povos indígenas, enquanto coletividade dotada de identidade étnica particular, possuem uma relação intrínseca com suas terras e territórios. A terra tem importância fundamental para sua cultura, valores espirituais, usos, costumes e tradições. Reconhecer o direito ao uso das terras comunais significa respeitar distintas histórias, linguagem e meios de vida dos povos indígenas. E mais, significa garantir sua própria sobrevivência enquanto grupo. Sabedor de que é em torno do direito à terra que gravitam os demais direitos fundamentais dos povos indígenas e que a proteção desses povos depende dela, o Constituinte brasileiro garantiu, no parágrafo 1º do artigo 231 da Constituição Federal, que a tradicionalidade, tratada e definida pela demonstração de vínculo anímico ou fático, deve ser protegida. E essa proteção implica o reconhecimento de que, existindo relação com a terra, há o direito à terra a qualquer tempo. Senhores e senhoras ministros, é esse inclusive o entendimento da Corte Interamericana de Direitos Humanos. No caso das comunidades indígenas, membros da Associação Llaca-Humhat contra a Argentina, cuja decisão foi proferida em fevereiro de 2020. É também o entendimento da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que em seu mais recente relatório sobre a situação de direitos humanos no Brasil, alertou que a tese do marco temporal ignora o violento histórico de expulsão de povos de suas terras ancestrais. No entender da comissão, a tese do marco temporal viola simultaneamente a Convenção Americana sobre os Direitos Humanos e a Declaração Americana sobre os Direitos dos Povos Indígenas. Como se vê, o Sistema Interamericano de Direitos Humanos rechaça por completo o marco temporal objetivo. Isso porque a aplicação de marcos temporais perpetua a violência crescente, as práticas discriminatórias e racistas contra os povos indígenas, como já apontado em 2016 pela então relatora dos direitos dos povos indígenas. A comunidade internacional está atenta à escalada de ataques, agressões e ameaças, que além de repetir e agravar toda essa violência histórica, vem colocando em risco a reprodução cultural e até mesmo a sobrevivência física dos povos originários. Nesse sentido, no último dia 23 de agosto, o atual relator especial da ONU sobre os direitos dos povos indígenas solicitou que Vossas Excelências rejeitem o marco temporal sob pena de legitimação da violência contra os povos e acirramento de conflitos na floresta amazônica e em outras áreas. Neste mesmo dia, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos afirmou a importância da rejeição da tese do marco temporal, em razão dos sérios efeitos sobre o direito de propriedade coletiva dos povos indígenas e tribais do Brasil. Não é momento para inovação contrária à Constituição, nem para retrocesso dos parâmetros de proteção dos direitos territoriais originários. É momento de prezar pela harmonia entre a interpretação que esta Corte vem adotando para ampliar a proteção aos povos e comunidades tradicionais e observar os precedentes e recomendações do Sistema Internacional de Proteção dos Direitos Humanos. Conclamamos essa Suprema Corte para que, mais uma vez, faça ser ouvida a voz contundente da Constituição Federal, reconhecendo a inconstitucionalidade da tese do marco temporal e o direito originário sobre as terras tradicionalmente ocupadas pelos povos indígenas, para reafirmar a força normativa da Carta Magna e das previsões do Sistema Internacional dos Direitos Humanos. Muito obrigada.